sejam bem-vindos à edição especial de aquecimento para a Semana Ganhe Mais. Essa é a nossa live número 3, de um total de 10 lives de aquecimento para a Semana Ganhe Mais, que é um evento onde eu vou ensinar você como ganhar do seu maior rival em 6 semanas. É um evento 100% online, gratuito. Para se inscrever é só clicar no link da nossa bio e se cadastrar. Se você ainda não se cadastrou, pode entrar lá agora e depois você volta aqui, tá bom? Então, é um evento 100% online gratuito que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Tá? Então, hoje é a nossa live número 3. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo e o tema da live de hoje é como ser mais agressivo sem perder consistência. Acho que esse é o grande segredo, talvez, que todos os jogadores buscam. Conseguir ser mais agressivos, ter mais agressividade e não perder consistência. Então, primeiramente, a gente tem que pensar o que é ser agressivo no tênis. E ser agressivo no tênis está muito relacionado a tomar a palavra iniciativa, né? Tomar a iniciativa dos pontos, jogar de uma maneira mais construtiva, construindo os pontos, ou propor um pouco mais o jogo. São maneiras que a gente tem de definir formas de ser agressivo. Tá? Então, tomar a iniciativa, jogar de maneira mais construtiva ou propor um pouco mais o jogo. E uma coisa que muita gente confunde e erra na hora de tentar ser mais agressivo é confundir bater mais forte na bola com ser agressivo. Tá? Isso não são sinônimos. O problema é que se eu só quero ser agressivo batendo mais forte na bola, eu acabo perdendo consistência. Normalmente eu perco consistência e acabo dando muitos pontos de graça para o meu adversário. E a solução para isso é eu conseguir definir bem um padrão de jogo, né, ter padrões táticos bem definidos. Isso vai fazer com que eu consiga ser mais agressivo, mas sem perder consistência. Falando um pouco da importância de ser agressivo no tênis, quando a gente consegue ser mais agressivo, tomar um pouco mais a iniciativa dos pontos, o grande benefício disso é não deixar o adversário confortável dentro de quadra. Então, eu vou tirar o meu adversário da zona de conforto, vou tirar o tempo dele e ele não vai ter tanto tempo, não vai jogar tão confortável. Esse acho que é o principal benefício de ser agressivo, é a gente conseguir tirar o nosso adversário da zona de conforto. Porque é importante a gente pensar o seguinte, muitos tenistas, principalmente amadores, eles pensam que para jogar bem, eles querem se sentir confortáveis durante o jogo. Só que os melhores jogadores, eles não buscam o seu conforto. O que eles buscam é o desconforto do adversário. É uma maneira diferente de pensar, mas que os melhores jogadores fazem. Então, se eu tenho que me mover mais, mas isso vai deixar o meu adversário mais desconfortável, então é uma coisa que eu tenho que fazer, mesmo que não fique dentro do meu conforto. Isso é um paradigma, uma coisa muito interessante de se pensar, que eu tenho que buscar sempre o desconforto do meu adversário acima do meu próprio conforto. Se eu tiver que sofrer, de me esforçar um pouco mais fisicamente, mentalmente para conseguir isso, é minha obrigação fazer. E quais são os maiores benefícios de ser agressivo? E eu listei alguns aqui, né? Lógico que existem mais, mas basicamente o primeiro deles é muito claro, que é conseguir mais winners. Então eu vou matar mais pontos, vou ganhar mais pontos diretos, né? O segundo dele é forçar um pouco mais de erros do meu adversário. Então eu vou criar situações para que o adversário cometa mais erros, vou colocar ele sob pressão para ele cometer mais erros. Mas o principal é um benefício que ele fica um pouco oculto, que as pessoas não pensam muito. Porque assim, por exemplo, se eu sou mais agressivo, sobra uma bola no centro da quadra e eu consigo entrar ali, mudar a direção de forehand e forço um erro do meu adversário, eu consigo um winner. Numa jogada seguinte semelhante, o adversário ele vai tentar forçar um pouco mais essa jogada.
para que eu não consiga atacar ele novamente. Ninguém gosta de ser atacado, ninguém gosta de tomar o winner. Então, quando eu consigo alguns winners, eu acabo indiretamente forçando o meu adversário a ter que arriscar um pouco mais as jogadas, a ter que forçar um pouquinho mais, buscar um pouco mais as linhas, buscar um pouco mais de profundidade, e isso faz com que eu também, consequentemente, ganhe mais pontos de graça. É muito comum no tênis amador achar que a gente só vai ganhar pontos de graça se a gente passar a bola para o outro lado, e não é verdade. Quando eu consigo ser agressivo, consequentemente, meu adversário vai acabar me dando alguns pontos de graça também. O erro mais comum que eu vejo assim, no tênis amador e também no tênis infanto-juvenil competitivo é os jogadores eles serem ou 8 ou 80. Ou seja, ou eles jogam extremamente passivos ou eles querem ser agressivos demais de uma vez. E isso é um erro muito grande porque ele não consegue manter um padrão de jogo, não consegue ser bastante eficaz. Então, os jogadores, muitas vezes, eles entram querendo ser mais agressivos, aí acaba errando uma, duas bolas, e ele quer parar de cometer erros, então ele, para corrigir isso, ele começa a ficar extremamente passivo dentro de quadra. Fala, agora eu tenho que trocar mais bolas, vou só colocar essa bola em quadra. Então ele acaba indo do 8 para o 80. Aí ele começa só a colocar em quadra, o adversário vem, ataca ele, aí fala, não, tem que ser mais agressivo. Aí ele volta a dar tiro de qualquer lado novamente. Então, os jogadores amadores, normalmente, infantos juvenis, também variam muito, né? Entre ser muito passivo ou ser até extremamente agressivo ou até inconsequente. E o grande segredo disso está no equilíbrio, né? Eu conseguir ser agressivo, mas conseguir manter a consistência. Achar essa balança, né? Nunca existe uma fórmula exata, mas achar esse equilíbrio entre a agressividade e a consistência. Aí que está o grande segredo em todos os níveis, tanto do tênis amador quanto do tênis profissional, até mesmo no tênis profissional de mais alto nível. Então, os jogadores eles sempre buscam como eles podem ser mais agressivos, mas sem perder consistência. Esse acho que é o grande segredo. Se eu for muito agressivo, mas pouco consistente, o meu jogo não vai ser eficaz, eu vou cometer muitos erros. E se eu for muito consistente, mas pouco agressivo, eu também não vou conseguir forçar erros do meu adversário. Então, encontrar esse equilíbrio é o melhor dos mundos. E o tênis, como é um jogo de porcentagens, quanto melhor esse equilíbrio a gente encontrar entre a agressividade e a consistência, mais eficaz vai ser o nosso jogo e mais vitórias a gente vai conseguir. Então, eu separei aqui hoje para vocês 6 maneiras de ser mais agressivo sem perder consistência. Como eu disse anteriormente, né, um dos principais erros que as pessoas confundem é confundir bater mais forte na bola com ser mais agressivo. Não necessariamente se eu estou batendo mais forte na bola, eu estou sendo mais agressivo. Tá? Existem outras formas de ser agressivo. A primeira delas, a maneira que eu gosto de colocar é fazer o contato com a bola mais cedo. Então, conseguir fazer esse contato com a bola, tem gente que fala pegar essa bola na subida, mas eu gosto de utilizar o termo de fazer o contato com a bola mais cedo com os meus atletas. E o principal benefício disso é que quando eu faço contato com a bola mais cedo, eu tiro o tempo de reação do meu adversário. Então, se eu abrir ele, por exemplo, para a direita, e ele devolveu, e eu faço esse contato com a bola mais cedo, normalmente eu tenho a quadra aberta do outro lado para poder atacar. Agora, se eu espero essa bola de trás, a bola chegar até mim, muitas vezes dá tempo do adversário voltar, e eu não tenho mais a quadra aberta do lado oposto. Então, eu acabo tendo que arriscar demais ou buscar muito as linhas, e isso acaba sendo um problema. Então, o primeiro ponto é fazer o contato com a bola mais cedo. A gente fala muito no tênis competitivo de cortar o tempo, né? Cortar o tempo do adversário, entrar em diagonal na direita, entrar em diagonal na esquerda. Alguns jogadores fazem isso extremamente bem. Então, se a gente
aproveitar essas bolas curtas, né? Meu adversário ele dá uma bola que sai um pouco curta na minha direita, eu entrar em diagonal para fazer esse contato com a bola mais cedo, ou entrar em diagonal na esquerda, cortar o tempo na esquerda para fazer o contato com a bola mais cedo. E com isso diminuir o tempo de reação do meu adversário e consequentemente, conseguir ser mais agressivo. Essa é só uma das 6 maneiras que eu citei aqui. Então, fazer o contato com a bola mais cedo, ou cortar o tempo, ou pegar essa bola na subida, é o primeiro desses pontos. O que eu vou falar para vocês aqui é para vocês, se tiverem alguma dúvida, tentem ir mandando para mim, tá? Na medida do possível aqui eu vou respondendo. Às vezes pode passar uma ou outra, mas eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? A segunda maneira de ser mais agressivo, a segunda das 6 maneiras, é eu conseguir jogar com maior velocidade, né? Muita gente fala bater mais forte na bola, mas não é força, sim conseguir imprimir uma velocidade maior na bola. Essa é uma maneira que é muito clássica, que todos até confundem isso com ser agressivo, e é lógico que se eu bater mais forte na bola, eu também tiro o tempo de reação do meu adversário, então isso também é uma maneira de ser agressivo, mas não é a única delas. Então, por exemplo, se eu abro, dá o mesmo exemplo que eu dei no item anterior, se eu abro o meu adversário para a direita, e daí ele devolve a bola com uma certa altura, eu espero ela lá de trás e bato com toda a minha força, por exemplo. Só que como eu esperei a bola, vai dar tempo dele recuperar a quadra. Então, essa minha bola de trás, mesmo que eu bata ela mais forte, ela não vai causar tanto dano, eu não vou ser tão agressivo com essa bola. Muitas vezes, se eu pegar essa bola mais cedo, eu vou conseguir vou fazer ela voltar antes para a quadra do meu adversário, vou conseguir pegar ele com a quadra aberta, ele mal posicionado. Então, bater mais forte na bola, sim, é uma maneira de ser mais agressivo, mas não é a única. Então, a gente tem que buscar imprimir maior velocidade, mas também fazer o contato com a bola mais cedo. Francisco, gostando do conteúdo. Valeu, Francisco. O terceiro item que eu coloquei aqui é a mudança de direção. Essa é uma maneira, talvez seja a mais eficaz de todas, para que a gente consiga ser agressivo. Tem uma estatística muito interessante que praticamente 90% dos winners acontecem com mudança de direção. Então, por exemplo, eu abro o meu adversário para a direita, ele devolve essa bola e eu mudo a direção para a esquerda dele, seja de forehand ou de backhand, tanto faz. Então, eu abro ele para um lado, a bola volta na minha mão, eu jogo do lado oposto. E aí ele devolve mais uma, eu mudo a direção outra vez. Então, 90% dos winners acontecem dessa forma. E somente 10% dos winners acontecem com os jogadores buscando o contrapé do adversário. E é muito comum no tênis amador, no tênis infanto-juvenil, os jogadores eles criam boas possibilidades para mudar a direção, mas eles acabam repetindo o lado, tentando jogar essa bola no contrapé. E muitas vezes o adversário já vai estar pronto ali, né? Ele vai fingir que vai voltar e vai parar, e você tenta pegar ele no contrapé e ele já está pronto ali para te contra-atacar. Então, como padrão, sempre que eu tiver essa possibilidade, sempre que a bola sobrar para mim, eu vou tentar mudar a direção da bola. Seja de fundo de quadra, de forehand, por exemplo, abro ele para a direita, ela sobra, eu mudo a direção para a esquerda, ou seja, fazendo approach e voleio. Então, eu vou fazer o approach, por exemplo, de forehand na esquerda do meu adversário, vou tentar fazer um primeiro voleio na quadra aberta, do lado oposto. Então, a gente sempre tem que tentar mudar a direção da bola sempre que a gente tem a possibilidade. É muito mais fácil eu conseguir mudar essa direção da bola quando eu estou posicionado um pouco mais dentro da quadra. Alguns passos já para dentro, já ganhei espaço na quadra, então eu vou ter muito mais precisão se eu tentar mudar a direção quando eu estou um pouco mais dentro da quadra. Se eu tentar mudar essa direção muito de trás, por exemplo, eu jogo essa bola cruzada, uma bola de esquerda, meu adversário cruza de novo, e eu estou lá de trás e quero mudar ela paralela. É uma bola muito mais arriscada porque eu estou mais longe. Então, qualquer errinho que eu tiver, esse desvio, quando chega do outro lado da quadra, ele é muito maior.
Então, quando eu estou mais de trás, normalmente eu jogo mais seguro, né? Jogo com mais altura, posso até jogar com força, mas buscando essa bola mais para cima, com mais altura. E quando ela sobra um pouco mais dentro da quadra, uma bola um pouco mais confortável, aí sim eu busco mudar a direção sempre que for possível. Se não tiver confortável, por exemplo, eu tenho confiança na minha direita, mas não tenho tanta confiança na esquerda. E ela sobra na minha esquerda, talvez eu tenha, que é um golpe que eu não tenho tanta confiança, talvez eu seja melhor eu passar mais uma bola, não é a bola certa de eu atacar. E sim eu esperar a bola correta, para uma bola que eu tenha confiança de fazer, para que eu consiga mudar a direção, e preferencialmente de forehand. Francisco comentou aqui, percebeu que no contrapé os adversários estavam recuperando. E é verdade, o que acontece muito é o seguinte, por exemplo, o adversário me abre na direita na corrida. Eu corro, devolvo essa bola, mas eu estou lá fora da quadra, lá perto do alambrado. Um segundinho. Me ligando aqui. Pronto, voltou. Então, meu adversário ele me abre lá no alambrado, lá no canto da quadra. Quando eu devolvo essa bola, o que eu vou fazer se eu estou longe, né? Eu estou com a quadra aberta. Normalmente os adversários eles vão fingir que vão voltar, então ele vai virar de frente, a hora que você for bater, ele vai parar. Ele vai fazer o split step, mesmo a quadra estando aberta do outro lado. Então ele vai fingir que vai correndo para o outro lado, porque ele está atrasado, né? O adversário abriu ele. E na hora que você for golpear, ele vai parar, porque ele vai fingir que vai voltar para você tentar jogar no contrapé, e a chance que ele vai ter de te contra-atacar. Então, sempre que possível, tentem mudar a direção da bola. O adversário ele sempre vai fingir que vai voltar e vai parar ali para cobrir o contrapé. Então como referência, né, como padrão, sempre que sobrar essa bola, que eu for atacar o meu adversário, sempre tentar mudar a direção da bola. Francisco, às vezes fico com medo de mudar a direção e mostrar o movimento. Na verdade, existe, isso é uma parte, entra um pouco na parte técnica, né, Francisco? Que a gente sempre tem que conseguir esconder bem os golpes, né? Então, se eu consigo esconder, eu tenho uma bola que sobra de meio de quadra. Meio de quadra eu já digo ali 2, 3 metros ali para dentro, né? Para dentro da linha de fundo. Muitas vezes, nessa bola, se eu conseguir esconder, me colocar de uma maneira, me posicionar de uma maneira que eu consiga jogar ela tanto paralela quanto cruzada, eu já vou dificultar a leitura do meu adversário. E se eu esconder bem esse golpe, muitas vezes eu não preciso nem bater tão forte na bola. Eu posso bater ela até com um pouco mais de segurança, mas como eu escondi bem o golpe, eu vou fazer o meu adversário demorar um tempinho maior para sair. Então, esse golpe ele vai ser eficaz. Mas assim, em relação a mudar a direção, ele é mais arriscado eu mudar a direção do que eu repetir o lado, né? Então, se o adversário joga ela cruzada, se eu jogar ela na mesma direção cruzada de novo, ela é uma bola mais segura. Mas eu acho que você não tem que ter medo de mostrar o golpe, porque de qualquer maneira, você vai fazer o adversário chegar mais na corrida quando você muda a direção. Então, mesmo que ele leia o golpe, ele vai chegar em deslocamento e ele vai ter uma chance maior de te dar um ponto de graça, né? Ou cometer um erro forçado ou não forçado, enfim. Então, eu acho que não, esse medo, acho que não precisa ter. Muito pelo contrário, é uma coisa que você tem que buscar integrar isso no jogo, né? Sempre que tiver a possibilidade, mudar a direção da bola. O quarto ponto que eu separei aqui, que é uma forma de ser mais agressivo, é em relação ao nosso posicionamento em quadra. Então, se eu me posiciono um pouco mais próximo à linha de base, normalmente eu já vou conseguir ser um pouco mais agressivo. Eu já vou pressionar o meu adversário e vou conseguir fazer o contato com a bola mais vezes, mais cedo, né? Então, onde é o meu posicionamento, por exemplo, depois de eu sacar o primeiro saque? Onde é o meu posicionamento depois do segundo saque?
Onde eu me posiciono, por exemplo, depois que eu consigo jogar o meu adversário para trás, ou depois que eu abro ele para um lado da quadra, ou abro ele para o outro lado da quadra, eu ganho espaço na quadra ou venho para trás? É importante a gente saber isso, a devolução de saque. Eu vou devolver essa bola mais de dentro da quadra, tentando fazer o contato com a bola mais cedo, ou vou tentar devolver ela de trás para eu ter mais tempo e algumas vezes conseguir fugir, pegar ela, devolver ela de forehand. Esse posicionamento a gente tem que analisar sempre o que a gente quer fazer. Se eu quero pressionar um pouco mais o meu adversário, eu acabo dando um passinho mais à frente, jogando um pouquinho mais dentro da quadra, um pouco mais em cima da linha, não em cima literalmente, mas um pouco mais próximo à linha de base. Né? E se eu quero ser mais consistente, eu preciso prezar pela segurança. Então eu acabo jogando um pouco mais de trás, né, para eu ter, principalmente para eu ter mais tempo, tá? Então esse posicionamento também, se eu chego à rede mais vezes, eu consigo pressionar o meu adversário um pouco mais. Então eu obrigo ele a ter que forçar um pouco mais as jogadas. Então, mesmo sem eu bater mais forte na bola, mas se eu chego mais vezes à rede, eu acabo forçando mais erros do meu adversário, porque ele não vai jogar só uma bolinha na minha mão, porque vai ficar fácil de eu matar o ponto. Então, ele vai acabar, muitas vezes, tendo que forçar, tentar essa passada. Isso vai me dar alguns pontos também, que eu vou conseguir alguns pontos de graça, chegando mais vezes à rede. O quinto ponto que eu separei, o quinto dos 6 pontos, né? Quem está chegando agora, a live eu vou tentar deixar ela gravada, né? São 6 pontos que eu estou colocando aqui para ser mais agressivo sem perder consistência. E o quinto deles é conseguir jogar mais vezes de forehand, tá? O forehand, naturalmente, ele é um golpe mais agressivo do que o backhand. Então, eu tenho muito mais força para qualquer coisa se eu for fechar, né? Que é um movimento um pouco mais parecido com o forehand, que eu vou abraçar, fechar, do que um movimento, por exemplo, no backhand de uma mão, de abrir, né? Abrir os dois braços. Eu consigo gerar mais força fechando do que abrindo. Ou se a gente pensar num backhand de duas mãos, eu não abro os dois braços, mas eu tenho uma rotação de tronco. Eu tenho muito mais força fechando do que abrindo ou rotacionando. Por isso, naturalmente, naturalmente, o forehand é um golpe mais agressivo do que o backhand. Os jogadores conseguem gerar mais potência jogando de forehand. E também, por ter mais potência, a gente também consegue um pouco mais de variações táticas. A gente consegue abrir mais, é mais fácil abrir mais ângulos com o forehand do que com o backhand. A gente consegue abrir essa bola cruzada com ângulo, a gente consegue pegar essa bola de direita invertida ou direita inside out, abrindo um pouco a quadra também. Então a gente consegue mais ângulos de forehand. E um ponto interessante é que praticamente 80% dos winners de fundo de quadra acontecem de forehand e somente 20% aproximadamente acontecem de backhand. Então, se a gente analisar isso, quanto mais vezes a gente conseguir jogar de forehand, melhor. E tem uma estatística muito interessante também, até da própria ATP, que os jogadores que ganham as partidas, normalmente, eu não lembro a porcentagem exata agora de cabeça, mas normalmente batem mais vezes de forehand do que os perdedores. Então, os jogadores que ganham as partidas, eles jogam mais de forehand, conseguem criar mais situações para jogar de forehand em comparação com os jogadores que perdem as partidas. Então, sempre que possível, se eu conseguir jogar mais vezes de forehand, eu vou conseguir ser mais agressivo naturalmente, sem ter que correr tantos riscos a mais. Né? É lógico que existem jogadores que têm o backhand melhor do que o forehand, mas mesmo esses jogadores, por exemplo, o Novak Djokovic, o golpe, ele é muito completo, logicamente, mas o golpe mais natural dele é o backhand. Mas mesmo assim, ele joga mais vezes, ele busca jogar mais vezes de forehand, ele golpeia mais. Deixa eu ver. Esse tênis, belas dicas, excelente para tenistas amadores. Valeu, CI Tênis, tamo junto.
Então, sempre que for possível, eu vou tentar sacar e pegar essa bola de forehand, ou devolver com uma certa altura e já me inverter para jogar de forehand. Francisco, existem jogadores melhores no backhand? Com certeza, Francisco. Existem jogadores que têm forehand horroroso. E daí o backhand acaba ficando aí. Tem bons backhands, né? Então, existem sim, até mesmo no profissional, né, tem jogadores que têm o backhand mais natural, né, e esses jogadores normalmente eles acabam no forehand, muitas vezes eles atacam mais de forehand, mas eles também cometem muitos erros de forehand. Então, tem jogadores sim que têm o backhand melhor do que o forehand. Por exemplo, o Guga tinha o backhand melhor do que o forehand, o Wawrinka tem o backhand melhor. O Djokovic, apesar de ser bem equilibrado, também tem um backhand melhor. Então, sempre que possível, eu buscar jogar de forehand ou fazer combinações de saque primeira bola de forehand, ou devolução e primeira bola de forehand, ou criar situações também para que eu consiga me inverter durante o ponto. Meu adversário joga uma bola na esquerda, eu jogo ela com um pouco mais de altura e cruzada, e daí quando eu consigo jogar ele para trás, eu já sei que ele não vai mudar essa bola paralela, então eu já me inverto para pegar essa bola de direita. É uma maneira de fazer isso. Uma outra maneira, que até tinha um jogador que eu viajava bastante com ele, esse circuito profissional, que ele fazia muito. Ele jogava um slice cruzado, porque daí o adversário era obrigado a tirar essa bola de baixo para cima, e daí, como o adversário tirando a bola de baixo para cima não conseguia tanta velocidade, nessa bola, ele conseguia fugir e pegar de direita de novo. E ele fazia isso aí bastante bem. Então, são maneiras que a gente tem de jogar mais vezes de forehand. O professor tem o backhand melhor do que a direita. É bem comum, viu, Francisco? Mas isso é mais uma parte técnica, né? Tem gente que prefere golpear de esquerda, mas mesmo assim, se tivesse uma boa técnica, a direita ele conseguiria mais winners. Paulo Guzmini, esquerda na paralela para vir o jogo. Aí eu não entendi sua pergunta, Paulo. Não sei se é virar o jogo. Mas enfim, daqui a pouco você escreve aí de novo. Deve ter cortado alguma coisa. Tá? E o sexto ponto, né, que eu separei aqui, Junk DRE. Alguma dica para melhorar o drop shot? Eu vou dar uma dica rápida, que ele foge, não é que foge do ponto, né? O drop shot também é uma maneira de ser agressivo, né? Se eu crio uma boa situação, mas o drop shot, o principal erro que os jogadores cometem é o seguinte: na hora que eu vou dar, que eu vou dar o drop shot, eu tenho que tentar fazer esse movimento com o braço todo, tá? Eu não posso tentar contornar tanto essa bola, usar tanto a munheca, né? Porque senão fica muito difícil de controlar esse golpe. Então, se vocês analisarem, por exemplo, os melhores jogadores do mundo, eles dão esse drop, né, com o braço inteiro. Eles não fazem tanto esse movimento contornando a bola, né? Então, isso ajuda a ter um pouquinho mais de precisão. É lógico que é mais fácil utilizar essa técnica em bolas que vêm com um pouco mais de peso, mas é uma técnica que normalmente eu ensino, né, para os meus alunos, que é tentar dar esse drop shot com o braço todo e não somente com a munheca. E o sexto ponto que eu coloquei aqui é tentar jogar com aproximadamente 60% a 65% de primeiro saque. Tá? Mas eu não tenho que tentar jogar com 100% de primeiro saque? E eu te digo que não. Você tem que tentar forçar alguns erros do seu adversário com o primeiro saque. A função do primeiro saque, mais do que da aces, a não ser que vocês saquem demais, né, é forçar os erros do adversário. A maior parte dos erros acontecem de erros de devolução de saque. O ponto com mais frequência, né, os pontos que mais ocorrem, são pontos de uma bola. Então, eu tentar... o que é um ponto de uma bola? Só são contadas as bolas que são dentro. Então, eu saco, meu saque vai dentro, meu adversário erra a devolução. Esse é um ponto de uma bola. Ou eu saco, meu adversário devolve e eu bato a primeira bola para fora. Esse é um ponto de duas bolas. Tá? Então, o ponto que é mais frequente é o ponto de uma bola.
seguido pelo ponto de 3 bolas, que é saque, devolução, primeira bola do sacador e erro de primeira bola do devolvedor após a devolução. Então, quando eu busco esses 60% a 65% de primeiro saque, eu consigo ter uma boa consistência, a porcentagem de pontos ganhos com o primeiro saque é maior do que os pontos ganhos com o segundo saque, normalmente, né? Lógico que existem casos e casos, mas posso dizer ali que praticamente 90% ou mais das vezes os jogadores ganham mais pontos com o primeiro saque. Então eu tenho que tentar utilizar o meu primeiro saque para forçar um pouco mais os erros do meu adversário. Eu não preciso dar isso o tempo inteiro. Como que eu vou forçar isso? Eu vou sacar esse saque no iguais, aberto, com um pouquinho mais de efeito, forçando um pouquinho a jogada, né, para tentar forçar um erro do meu adversário, fazer ele pegar essa bola um pouco mais longe do corpo, ou vou sacar em cima do corpo dele um pouquinho mais de velocidade para ele só ter que bloquear essa bola ou ter dificuldades para devolver. São maneiras que eu tenho para forçar o erro do meu adversário. E se eu estou com uma porcentagem muito acima de 65%, se eu estou ali com 85%, 90% de acerto de primeiro saque, muito provavelmente eu não vou estar forçando o primeiro saque o suficiente, eu não vou estar ganhando tantos pontos de primeira bola, né? Então eu sempre tenho que tentar jogar com 60% a 65% de primeiro saque, é a porcentagem ótima que a gente tem, né? Lógico que se eu estou sacando abaixo disso, talvez eu estou acertando 40% de primeiro saque, ou 50%, eu estou forçando demais. Então eu tenho que tentar jogar algumas vezes com o segundo saque no lugar do primeiro, né? Tentar ali jogar 2, 3 pontos seguidos com o primeiro saque. Então, é sempre que possível. E tem uma outra, quando eu jogo com o primeiro saque, normalmente a devolução não vem tão agressiva. Então, eu consigo sacar e jogar de forehand. Então, eu já consigo unir duas coisas. Se eu conseguir jogar com o primeiro saque e pegar a primeira bola de forehand, eu já consigo ser mais agressivo. Se eu conseguir sacar, pegar de forehand e mudar a direção, melhor ainda. Aí eu já coloco 3 pontos, né? 3 pontos para ser mais agressivo. Só sei sacar chapado reto ou com slice. O que você acha? Eu acredito que você tem que usar a maior parte do tempo o saque com slice, tá? Porque ele vai te possibilitar o efeito, ele te ajuda a ter uma porcentagem maior de acerto. Então, se você jogar com um pouco mais de slice, você vai conseguir jogar com uma porcentagem um pouco mais alta. Então, você pode variar, logicamente, mas eu deixaria nos momentos que o jogo está mais difícil ou está mais disputado, eu jogaria mais vezes com slice, não usaria tanto o saque flat, né, o saque chapado. E quando você tiver em vantagem, quando você tiver, por exemplo, 3-1, 30-0, não tem nenhum problema de você ir para o saque chapado, tentar o ace fechado, por exemplo, né? Ou 4-2, 30-15, você pode forçar um pouquinho mais. O chapado sim é mais forte, a bola tem uma velocidade maior, mas a porcentagem, como ela faz menos curva, a porcentagem também de acerto também é naturalmente menor. Então, a gente pegar até os melhores sacadores do mundo, eles não sacam o tempo inteiro chapado, porque a porcentagem acaba ficando muito baixa. Então, sempre tentar ali jogar entre 60% e 65% de primeiro saque. Então assim, como conclusão, né, o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio entre agressividade e consistência. Então, eu tenho que ter uma agressividade, mas uma agressividade controlada, que eu ainda tenho o controle sobre o que eu estou fazendo, né? E isso vai muito pela tomada de decisão, né? Então, eu posso ser mais agressivo, mas não preciso necessariamente bater mais forte na bola o tempo inteiro, né? Mas eu tenho que tomar boas decisões. Isso acho que é o fundamental, né? Tem muitos jogadores que ficam ansiosos para querer ser agressivos e matar os pontos rapidamente e acabam cometendo muitos erros não forçados. Então, o principal é a tomada de decisão,
né? Quando eu estou mais de trás, eu não vou conseguir ser tão agressivo, então eu vou ter que jogar. Posso até pegar ela com força, mas eu vou ter que jogar ela com mais altura, mais na cruzada, não vou conseguir mudar tanto a direção da bola. E quando eu tiver um pouco mais dentro da quadra, com o meu melhor golpe, por exemplo, seja ele forehand ou backhand, aí sim eu posso tentar mudar a direção da bola, tentar jogar com uma velocidade um pouco maior, fazer essa bola passar um pouco mais rente à rede, né? De trás eu faço ela passar com mais altura, e mais de dentro da quadra eu já posso mudar a direção e fazer ela passar um pouco mais perto da rede. Se eu quiser jogar ela muito alto, não vou conseguir acelerar muito nessas bolas de ataque. Então, um grande segredo para ser mais agressivo sem perder consistência está em escolher bem os golpes, em ter boas tomadas de decisão, em ter bons padrões táticos, eu saber me defender, ter um padrão de ataque, né? Sempre que a bola sobrar, eu conseguir mudar essa direção da bola. Então, esses são o que vai, e é isso que vai tornar, na verdade, o meu jogo, eu vou conseguir ser mais agressivo, mesmo sem perder consistência. Tá? Então, basicamente, hoje, vou fazer um breve resumo para quem chegou agora, né? Depois vai ficar salva a live também. Basicamente, hoje eu falei de 6 pontos, 6 maneiras de ser mais agressivo. Então, primeiro eu falei dos erros, né? Que bater mais forte na bola não é sinônimo de ser mais agressivo. Depois falei dos benefícios de ser mais agressivo, conseguir mais winners, forçar erros dos adversários, ganhar mais pontos de graça, né? E as 6 maneiras de ser mais agressivo: fazer o contato com a bola mais cedo, conseguir imprimir maior velocidade nos golpes. A terceira, mudar a direção da bola. 90% dos winners acontecem dessa forma. Se posicionar, o seu posicionamento em quadra, conseguir jogar um pouco mais perto da linha de base ou chegar mais vezes à rede. O quinto ponto é jogar mais vezes de forehand. 80% dos winners de fundo de quadra acontecem de forehand. E o último ponto, conseguir jogar com uma porcentagem próxima ali de 60% a 65% de primeiro saque. Então, esses são 6 pontos. É lógico que, por exemplo, mas eu não sei quantos por cento do primeiro saque eu estou acertando. Então, você tem que saber mais ou menos que, por exemplo, um game que tá 40-30 para mim e eu fecho o game. Tá? Então, esse é um game que vai ter 6 pontos. Então, eu vou ter que aproximadamente jogar 4 pontos com o primeiro saque e 2 pontos com o segundo. Tá? Isso já daria ali 66%. Então, mais ou menos a média é essa: jogar um game de 40-15, talvez 3 pontos com o primeiro, 2 pontos com o segundo, mas nunca mais que 2 pontos com o segundo saque no mesmo game. Isso dificulta os games de devolução, os games de devolução não, perdão. Os pontos jogados com o segundo saque, normalmente as estatísticas dividem isso, já fica mais meio a meio. Né? Então, é muito próximo de 50%. Então, quanto mais a gente conseguir jogar com o primeiro saque, maior a probabilidade que a gente tem de ganhar esses pontos. Francisco comentou aqui, jogando há 5 meses. Não, é muito legal a interação, Francisco. Isso aí acrescenta bastante, com certeza fez boas perguntas, isso aí pode ajudar bastante gente. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta também, né, é só deixar ali que eu tento responder. E essa foi a live número 3, né, de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar você a ganhar do seu maior adversário em 6 semanas. É um evento 100% online, 100% gratuito. Para se inscrever é só clicar no link da nossa bio do Instagram, tá na nossa bio do YouTube também. É só clicar lá e se cadastrar. 100% online, gratuito. Tá? Faça sua inscrição. Essa semana Ganhe Mais, ela vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. É uma segunda, quarta e sexta-feira. Tá? Então é só se inscrever que vocês vão receber todas as informações ali por e-mail e com certeza vai ajudar muito vocês a ganhar do adversário, do seu maior rival aí, do adversário que vocês têm em mente. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço. Amanhã tem mais uma live, não sei o horário ainda, muito provavelmente seja ali por volta das 6 da tarde também, tá? Mas espero vocês aí.
Valeu, grande abraço, tamo junto.